Você sabia que pode perder a garantia do seu ar-condicionado, do equipamento que você instala, simplesmente por não saber como funciona a garantia dos fabricantes? Para você não ter dor de cabeça, nesse vídeo vou te mostrar 4 modalidades de credenciamento dos fabricantes para você não se ver em apuro na hora que necessitar acionar a garantia. Para quem não me conhece, eu sou Wagner Freitas, atuo no mercado de climatização há mais de 15 anos e há mais de 10 anos como instrutor técnico do segmento. Então, eu vou falar das principais características e desde já eu quero deixar claro que existem algumas nomenclaturas que elas estão corretas, alguns termos que é utilizado para a divulgação das empresas que estão corretos os termos, tá? Porém, não necessariamente significa que seja credenciado das marcas esses profissionais. Então, o fato, e aí é onde é uma grande confusão, porque o fato de ser especializado, o fato de ser uma assistência técnica ou de ser qualificado não significa necessariamente que seja credenciado. E isso pode gerar uma grande dor de cabeça. E há pessoas que dizem, não, mas se qualquer coisa eu entro na justiça se houver algum problema e eu estarei coberto pela garantia. Não é bem assim. Existem sim algumas exceções, mas não é a regra. Até porque o manual de instalação, quando o fabricante ele mostra o manual de instalação, ele disponibiliza o manual de instalação, ele está dizendo para o técnico, está dizendo para o cliente e está dizendo para os órgãos fiscalizadores, ó, eu garanto que a minha máquina funciona dentro desses parâmetros. Fora desses parâmetros, é por conta e risco do cliente ou do técnico que está fazendo a execução do serviço. Perfeito? Então, isso aí precisa ficar bem claro para você. Uma outra coisa que precisa ficar bem clara, como eu disse anteriormente, alguns carros vai ter lá a especificação assistência técnica especializada, técnico qualificado, técnico especializado, seja lá qual for relacionado a esse termo, o fato dele ser pós-graduado, o fato dele ser graduado, o fato dele ter habilitação, inclusive no CREA, no CFT ou no CRT, não significa necessariamente que ele tenha o direito de dar a garantia do produto. É lógico que isso aí dá uma polêmica e abre margem para uma grande discussão, mas a princípio, em vias de regra, o fato de ser um engenheiro e o fato de ter essas especializações não garante necessariamente que ele seja coberto pela garantia. Inclusive, grandes empresas de engenharia, elas muitas vezes se credenciam aos fabricantes justamente por saberem que é, de certa forma, interpretativa essa questão na regra da lei, e aí é onde muitas pessoas se veem em dificuldade, inclusive o consumidor final. Então, essas dicas é para favorecer você, para que você não tenha dor de cabeça caso você precise acionar o fabricante em garantia. Perfeito? Então, vamos seguindo aqui. Nós temos das 4 modalidades, a primeira, os fabricantes mais flexíveis. Esse fabricante, ele não exige que o técnico seja credenciado diretamente à sua empresa. Ele não exige nenhum tipo de contrato, ele não exige nenhum tipo de credenciamento. Ele exige, único e exclusivamente, que o equipamento seja instalado em conformidade com o manual de instalação. E aí também já cabe um parênteses para explicar as modalidades que há de uma garantia. Nós temos a garantia legal, que são 90 dias, que ali está no CDC, no Código de Defesa do Consumidor, são 90 dias corridos, independente de haver sábado, domingo e feriado, ou feriados no mês, são 90 dias corrido, a partir do momento que se aciona a garantia, que se abre a ordem de serviço, dali para frente passa a correr 90 dias direto, ininterruptos, ok? Então isso é importante, essa é a garantia contratual. Aliás, essa é a garantia legal. A segunda modalidade, a segundo tipo, vamos dizer assim, para não confundir com as modalidades que eu estou falando, ainda estou na primeira modalidade, que são fabricantes que são mais flexíveis, mas a segunda possibilidade aí de garantia é a garantia contratual. Essa garantia contratual, ela tem a garantia de 90 dias, que é a garantia legal, mais a garantia contratual. Se a garantia contratual, um exemplo, for de 9 meses, a garantia total do produto vai ser de 1 ano. Tem fabricantes que ele vai falar, não, eu dou 2 anos de garantia, e dentro desses 2 anos de garantia já está os 90 dias da garantia legal. Porém, entretanto, todavia, há uma diferenciação entre essas garantias. Por que há essa diferenciação entre as garantias? Porque a de 90 dias, o fabricante não pode se negar a dar essa garantia, mas há uma ressalva de que tem que ser instalado de acordo com o manual de instalação. Já a garantia contratual, o fabricante não é obrigado a fornecer. Ele fornece, porém, ele exige que, muitas das vezes,
que esse profissional seja credenciado da marca. Porém, essa primeira modalidade que eu comentei com vocês, que são os fabricantes flexíveis, eles dão essa garantia legal, mais a garantia contratual, um exemplo, somadas um ano, ou somadas darem 2 anos, 3 anos, 5 anos, seja lá qual for, 2 anos e 5 anos para o compressor, ou 2 anos e 10 anos para o compressor, enfim, seja qual modalidade for, essas duas garantias se somam e ele dá a garantia total do produto, perfeito? E ele não exige o credenciamento legal. Então, a primeira modalidade são fabricantes que não exigem que haja um credenciamento, simplesmente que siga o manual de instalação. E qual é a terceira possibilidade de garantia, Wagner? A terceira possibilidade de garantia, então vamos lá, garantia legal, garantia contratual, e a terceira é a garantia estendida. Essa garantia estendida é aquela quando você vai comprar um produto, um exemplo, você vai comprar um celular, vai comprar um televisor, um refrigerador, o vendedor te pergunta, olha, você quer, além da garantia do fabricante, você comprar uma garantia conosco, e normalmente essa garantia não está ligada ao fabricante, normalmente está ligada à revenda, ao distribuidor, à loja ali. Então, isso é importante você ter ciência, porque essa garantia, a partir do momento que vence a garantia do fabricante, você vai acionar o lojista ou a seguradora que o lojista tem em contrato. O fabricante não entra nessa questão, a não ser que o próprio fabricante te dê essa condição, ele vender a garantia estendida. Então, nós temos 3 tipos, recapitulando: garantia legal, normalmente condicionada a 90 dias, contratual, que cada fabricante dá o tempo que acharem conveniente, e ele também pode colocar regras, que eu vou falar na sequência, e a garantia estendida, que é um terceiro tipo de garantia. Ok? Então, eu coloquei entre tipos e modalidades para não fazer confusão. E a segunda opção que nós temos aqui, fabricantes que exigem prova. Esses fabricantes que exigem prova, aí para dar a garantia, um exemplo, o fabricante fala assim, a minha garantia são 3 anos de garantia, e mais 5 anos para o compressor, ou mais 10 anos para o compressor. Ele faz essa exigência e ele exige que o técnico participe de treinamentos, seja ele online, que aí é totalmente remoto, né? E em qualquer lugar do Brasil a pessoa pode fazer esses treinamentos, porém há treinamentos presencial, treinamentos físico, e aí tem fabricantes que ele pode ser teórico-prático, ter a teoria e a prática, aí essa teoria pode ser online ou presencial, e a prática, que aí o técnico é o famoso mão na massa, ele vai abrir os equipamentos, simular erros e falhas, e vai ali presencialmente buscar a solução desse problema. Então, esse tipo de credenciamento também, ele é interessante, ele é bem legal, principalmente para o profissional, que ele vai aprender a lidar com o equipamento do fabricante, porém esse fabricante vai exigir que tenha um contrato, não vai ser aleatório, não basta apenas seguir o manual de instalação, não basta, eu sou engenheiro, eu tenho pós-graduação, eu tenho qualificação aí de técnico, eu estou registrado no CFT ou no CRT, ou eu estou registrado no CREA. Aí não é que pouco importa para o fabricante, tá? Não é essa a questão que o fabricante está desdenhando, porém ele exige que tenha um documento, um contrato diretamente com ele, fabricante, para que esse fabricante reconheça essa empresa e dê garantia através dessa empresa, perfeito? Então, essa prova, o técnico precisa fazer e ter pontuação superior a 70%, se for abaixo de 70%, ele vai passar por uma segunda análise, e alguns fabricantes, inclusive, de tempos em tempos, ou sempre que a empresa contrata, porque normalmente se credencia a empresa e não necessariamente o funcionário, se entram novos funcionários, os fabricantes exigem que esses funcionários também passem por essa prova. E por mais que o credenciamento seja da assistência técnica, porém quem vai executar são os técnicos, e aí de tempo em tempo eles vão passando por reciclagens, e por isso que há essa exigência aí dessa prova. Então é importante você saber se esse fabricante tem essa exigência de que o técnico ele faça uma prova. E um parênteses aí também dentro desse tipo de credenciamento é que esse credenciamento ele pode se limitar a modelos específicos de equipamento. Um exemplo, split high wall, que é aquele split convencional de parede, né, que ele está fixado normalmente acima da porta, acima da janela, normalmente utilizados em casas e escritórios. Esse fabricante ele pode falar, olha, você só está habilitado para instalar esse tipo de produto. Para você instalar outro tipo de produto, você vai ter que fazer uma outra prova. Por exemplo, para instalar equipamento piso-teto, cassete, lutado e por aí vai.
e ele pode também, para um multisplit, pedir uma outra prova ou fazer uma prova global que enquadre todos a sua linha de produto e essa empresa vai atender todo o seu line-up de produtos, perfeito? Então, isso varia mesmo dentro dessa exigência de prova, ela pode ser uma prova mais ampla, mais global, que enquadre toda a linha de produto, como ela pode ser uma prova direcionada para certos tipos de equipamento. Então, essa é a segunda modalidade. A terceira modalidade seria fabricantes que exigem estrutura física. Esse só credencia a empresa que tenha sede, atendente, porque esse atendente vai precisar organizar, administrar as ordens de serviço, é ele quem vai interagir entre fabricante, técnico e cliente. É importante que tenha uma recepção, o cliente tenha um local físico para que ele vá lá pessoalmente, caso ele queira, e não apenas o atendimento virtual. Nos outros casos, o atendimento pode ser virtual. Não significa que os demais, ou os anteriores, ou a situação de cada empresa vai exigir um certo tipo de comportamento, um certo tipo de estrutura para atender os seus clientes. Empresas que se enquadram nessa modalidade, ela normalmente tem mais do que uma equipe, e aí realmente com 2, 3, 4, 5 equipes fica difícil não ter um administrativo. Mas tem empresas que têm uma estrutura mais enxuta, e ele faz o atendimento, ou mesmo que seja uma empresa de maior porte, tem atendimento totalmente online, através das IAs, que é a inteligência artificial, tem chatbots, né, tem as central de atendimento, de autoatendimento, e é totalmente robotizado. Esse aqui normalmente é mais humanizado, o outro é mais robotizado. Agora, em questão de eficiência, é difícil dizer qual é mais ou menos eficiente, porque depende de tudo como é feito, de como é estruturada a empresa. Mas é importante você saber que em ambos os casos você será atendido e é bom sempre, e caso haja dúvida, você entrar em contato com o fabricante para ver se aquela ordem de serviço foi de fato aberta, para realmente ver se aquele período de entrega da peça realmente corresponde. Há fabricantes que você precisa entrar em contato com o 0800 do fabricante para atender em garantia, para ser atendido, seja você técnico ou seja você o cliente. E tem casos que não necessariamente. Você pode escolher uma assistência técnica, você mesmo entra em contato e vai ser atendido através desse credenciado. Então, tem essa diferenciação entre um e outro. E esse é o atendimento chamado de atendimento balcão, onde o técnico ou o cliente, aliás, consegue ir até o local falar com a equipe técnica dificilmente, mas com o administrativo ele sempre vai conseguir falar com o time administrativo. E aí a quarta modalidade, técnicos com parcerias com os distribuidores, né? Que eles têm um cadastro, um credenciamento ali com os distribuidores, inclusive boa parte dos distribuidores tem parcerias, inclusive para treinamento com esses fabricantes, e alguns têm até estruturas próprias em suas lojas, auditórios, oficinas, onde os técnicos vão até esses espaços para receberem treinamentos e atualizações, e normalmente esses treinamentos são ministrados pelos próprios fabricantes, por instrutores dos próprios fabricantes, sejam eles funcionários CLT ou sejam eles terceirizados, porém a responsabilidade ela é toda do fabricante, o fabricante que dá esse treinamento, e alguns distribuidores ainda disponibilizam de instrutores, de técnicos profissional que também ministram esse treinamento. E o legal é que, além do treinamento técnico, muitas revendas, muitos distribuidores, eles também dão um treinamento comercial, orientação de plataforma, orientação de atendimento ao cliente, ao consumidor final, de postura, de boas práticas, enfim, é bem bacana também, essa é uma modalidade bem interessante, assim como as anteriores, mas essa aqui tem um respaldo também do fabricante, então é importante. Porém, há um detalhe, muitas vezes se você for perguntar para o fabricante quem é esse técnico, o fabricante não vai saber. E aí o fabricante vai se direcionar à revenda e vai falar, olha, esse técnico é seu parceiro? Você tem de fato parceria com ele, se reconhece? Por que que há essa interação? Porque muitas das vezes ou a revenda descredenciou esse técnico, seja por qualquer motivo, ou esse próprio técnico pediu o descredenciamento. E às vezes ele comprou a máquina em outro local e ele está pedindo o suporte técnico. Então, para você que é técnico, também tem que se atentar e tomar cuidado com isso, porque há essa interação entre fabricante e revendedor, distribuidor, para que eles não se vejam em uma situação complicada em que há um grande problema a ser resolvido e o técnico sumiu. Então, isso é importante também vocês estarem sabendo. Quando acionada a solicitação da peça, melhor dizendo, a peça é enviada para revenda e a revenda, por sua vez, entrega para o cliente ou para o técnico. Aí depende
da administração e da política interna de cada revenda. Então, isso é importante o cliente estar sabendo. Porém, ele vai conseguir rastrear essa peça? Normalmente, sim. Ele vai saber o histórico do atendimento? Normalmente, sim. Se o técnico seguiu todas as exigências e todas as recomendações, todos os critérios da revenda, a revenda vai, sim, ter todo o registro de atendimento dessa máquina. Então, é importante, sim, o técnico ter essas parcerias e o cliente saber dessas parcerias para que ele consiga aí atender o cliente a contento. E, de repente, pode surgir a pergunta, e pode acontecer de uma empresa ela ser credenciada diretamente com o fabricante e ser parceiro de revenda? Sim, isso é muito comum. É comum tanto não ser credenciado de marca e ser parceiro de revenda, como também é comum ter as duas, estar enquadrado nas duas situações. E há casos de instaladores que não têm vínculo nem com o fabricante e nem com os distribuidores? Sim. Aí esse caso, para o cliente, de certa forma, é o mais preocupante, porque normalmente a garantia vai estar condicionada, na maioria dos casos, a 90 dias, salvo a primeira modalidade que eu comentei com vocês, que são, ou com você, que são aqueles instaladores, ou aqueles fabricantes, perdão, que eles exigem que os instaladores sigam apenas o manual de instalação. Se tá, e onde você, cliente, onde você, técnico, vai saber quais são os fabricantes que exigem essa ser credenciado ou não, né? Aí, normalmente está descrito no próprio manual de instalação. E ali você vai ter termos de garantia. Você vai precisar ler o manual de instalação todo? Não, o ideal é que lesse, né? Mas não necessariamente. Basta você ler ali os termos de garantia. E nos termos de garantia vai estar as exigências do fabricante para que você não caia, não tenha dificuldade. Perfeito? E agora que você já sabe que nem todo qualificado é credenciado e que cada fabricante tem suas próprias garantias ou que valida suas próprias garantias, né? Então, antes de você contratar um serviço, verifique sempre em qual modalidade esse técnico, essa empresa se enquadra, ou você, técnico, se ainda não sabia disso, é importante que você saiba e que se informe melhor aí, tanto com os fabricantes quanto com as revendas, para que você também não tenha dor de cabeça e não gere dor de cabeça para o seu cliente. Se esse conteúdo te ajudou, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, assine o sininho da notificação para receber comunicado de novos vídeos. Deixe aqui nos comentários o que você achou, se você gostou, se você não gostou, se você tem alguma dúvida, e compartilhe esse vídeo. Um grande abraço, até mais, fique com Deus, até a próxima.